Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus a cada coração, em cada vida, em cada família, e que a graça do Senhor inunde a sua mente nessa hora, para que nós juntos aqui entendamos a palavra de Deus nesta noite. Nós estamos na nossa 13ª lição, e hoje é salvação, tentação. Quando Jesus foi para o deserto para ser tentado. E que o Espírito Santo me ajude e te ajude a entendermos a palavra de Deus a respeito de salvação na tentação. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento aqui na Tua presença, e eu te peço do fundo do meu coração que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra, a buscarmos no mais profundo do Teu coração a revelação, para que sejamos edificados, glorifiquemos o Teu nome e vivamos dias na Tua presença, que é o que mais interessa para aqueles que entendem a vida. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a cada um que está me ouvindo agora e aqueles que também me verão e ouvirão em outros tempos aqui na internet. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Não é? Salvação e tentação. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Ele foi levado pelo Espírito Santo para João batizá-lo, e dali do Jordão ele foi para o deserto, levado para o Espírito Santo. Então, um primeiro conceito que devemos entender é que as lutas que nós temos e os desertos pelos quais passamos não significa que quem nos levou ao deserto foi o diabo. O diabo nos encontrará no deserto, mas quem nos leva muitas vezes ao deserto para aprendizado, disciplina, exortação, é o Senhor Deus, para que nós nos submetamos a Ele e à vontade dEle em tempos de dificuldades. É por isso que em tempos de dificuldades devemos dar graças a Deus, a Jesus Cristo, porque essa é a vontade de Deus, o nosso Pai. E ali no deserto, Jesus não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. É interessante que Lucas fala que ele nada comeu durante 40 dias. Aí acontecem as 3 tentações. Depois dos 40 dias, ele tem fome. No fim deles ele teve fome. E aí vem a primeira tentação, que é pão. Você vai ficar com isso no coração e eu espero que você não se esqueça mais, tá bom? Primeira tentação que vem contra nós, forte da parte do diabo sempre, é o pão, comida, alimentação, família com comida, despensa cheia. Você não vê que nessa pandemia o fator que está pegando para valer agora é a falta de comida, a falta de alimentação, a falta de sustento para a casa? Então, Satanás, ele tenta Jesus, porque ele estava com fome, e diz assim: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ou seja, se és filho de Deus, Alain, se você é filho de Deus que está me ouvindo, procure alimentação,
peça a Deus, Ele é obrigado a te dar. Você não é filho de Deus? Ele não diz que te sustenta? Mas aí as pessoas, em geral, colocam alimentação e sustento da despensa e bem-estar familiar em comer, em se sustentar acima da vontade de Deus. Aí Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então, em primeiro lugar, é a palavra do Senhor. Num segundo momento, Satanás lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre os reinos da terra, se você me adorar, se você se prostrar e me adorar. Segundo P, poder. Pão e poder. Uma segunda armadilha que Satanás coloca sobre todas as pessoas e quer pegar todas as pessoas é o poder. Você se lembra que lá em Gênesis começou com comer, não é? Não coma de todo a fruto não coma do fruto que está no meio do jardim. De toda fruta você coma, mas aquela do meio você não coma. E Adão e Eva comeram do fruto do meio do jardim, da árvore da vida que eles queriam comer ali depois. Mas comeram do fruto proibido. Por quê? Porque Satanás disse assim: não, se você comer, você será igual a Deus. Você vai ter um poder como o Senhor. Uma segunda fase de tentação de Satanás para com Jesus e para comigo e com você é o poder, é o controle das pessoas, é o controle da situação, é o conhecimento, é saber mais, é estar por dentro, é ser reconhecido. Então, Jesus responde assim: não. Eu quero adorar somente a Deus. O que me basta, como disse outro dia, pregando aqui, falando aqui, não é o entendimento das coisas, é o conhecimento de Deus. E quando você se prostra e adora, você delega todo o poder e toda a autoridade a Ele, como Jesus mesmo disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos. Pão, poder. Terceiro, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Satanás o levou em corpo ao pináculo do templo e lhe tentou, dizendo: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito. Aí Satanás invoca a palavra de Deus. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito para o guardarem. E você não será machucado, você não morrerá, não sofrerá dano, não se machucará, porque está escrito. E a maioria das pessoas, principalmente os evangélicos, caem nessa armadilha de Satanás aqui, pensando que Deus é obrigado a me guardar em tudo do meu jeito. Sabe o que é isso? É paz. Pão, poder e paz. E Paulo nos alertou que no final dos tempos, quando nós ouvíssemos paz, 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 tranquilidade, o fim viria repentinamente. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu temo ao meu Senhor. Entristecidos, mas sempre alegres. O que mais as pessoas precisam hoje, nesse tempo de pandemia, de medo, de neura, de mentes distorcidas, de falta de discernimento, é paz no Senhor. Seja que vivamos ou morramos,
somos do Senhor. Ele te guardará para você não se machucar, Ele vai proteger sua família, Ele é o seu Deus, Ele vai te curar, Deus dá a vitória. Esses papos furados evangélicos. Isso não é evangelho. O evangelho da paz é estar no deserto, adorar a Deus e ser guardado por Deus somente. Não põe à prova o Senhor teu Deus. Ele não é obrigado a fazer nada. Ele faz porque me ama. Pão, poder e paz. E para encerrar, eu gosto do texto de Lucas 4, de 1 a 13, porque diz assim, no final: tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Vou te dar um alento aqui. Enquanto você estiver na terra, o diabo vai te tentar. Vão ter tempos que ele não vai fazer isso, mas ele virá sempre. E ele virá em ocasião oportuna. Então fique atento, que eu fique atento. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Salvação na tentação. Deus te abençoe. Um beijo no coração. Amo todos vocês. Querendo oração, querendo conversar, escreva para mim aqui. Me telefone, me passe um WhatsApp. Eu sempre respondo. 34 9 97 97 17 97. Fique com Deus. Até amanhã, mais ou menos neste horário, se Deus quiser, ou em outro horário, se Ele me tocar. Tchau. Abração. Tchau.